E na mesma época eu estava lendo um poema da Cecília Meirelles, que é ou isto ou aquilo. E falava assim, ou se tem sol ou se tem chuva. Daí eu pensei, mas por que não ter os dois, né? Aí surgiu a primeira imagem, veio antes a imagem do que a história, que foi o sol na chuva de guarda-sol, né? Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Letra Entrevista. O entrevistado de hoje é ilustrador, quadrinista, escritor e fundador do grupo Pequeninos de Arte. Humberto Soares, é uma honra fazer essa entrevista contigo. Humberto, quando que você começou a viver a sua vida para a arte, né? Não só profissionalmente, mas como um estilo de vida? Então, desde criança eu sempre fui desenhista mesmo, desenhava, criava personagens e eu acho que com 17, 18 anos eu comecei a criar o meu fanzine, que é um gibi caseiro, e eu vendia os anúncios e tinha esse lucro. E depois eu distribuía os gibis com personagens meus já, em vários cantos da cidade, né? Eu vejo que a sua arte, tanto nas ilustrações como nos livros, você trabalha bastante com questões místicas, né? Você quer passar alguma mensagem com a arte que você faz? O que simboliza, né, a tua ilustração? Eu sempre falo assim que a minha inspiração é a natureza e a criança, né? Então esses dois temas fazem a gente pensar mesmo, né? Essa coisa da natureza, ela é mística, ela é encantada, né? A gente está aqui, ó, nesse espaço e muita coisa está acontecendo, né? Animais gritando, passando pela gente. E a criança tem também um pouco disso, né? A criança é espontânea, então talvez eu queira transmitir isso, né? Da gente criar coisas espontâneas mesmo, de falar o que sente e ser verdadeiro, né? E quando fala essa coisa do místico é porque eu acabei retratando a imagem da alma da natureza, né? Que eu chamo das fadas, dos duendes. Então esse lado é praticamente o lado místico, assim, né? Você trabalha bastante com a questão da narrativa visual, né? Tanto no livro Cidade da Chuva, como nesses livros pequeninos, né? De caixinha de fósforo. Como que funciona essa questão da narrativa visual? Sempre tive essa vontade, né? De fazer um livro sem palavras. Porque a história em quadrinho, ela tem essa possibilidade também. E logo que eu comecei com quadrinhos, eu pensava assim, poxa, eu quero ter um livro de narrativa visual. E vi que o mercado foi crescendo para esse lado, né? Vários artistas foram publicando e surgiu a oportunidade de eu lançar o Cidade da Chuva, que já era uma história minha, que o meu primeiro livro tinha o Cidade da Chuva, né? Que era um livro de contos, um livro CD, que eu fiz com a Ana Paula da Silva. Aí dentro tinha o Cidade da Chuva, só que com palavras. Aí eu escolhi o Cidade da Chuva quando eu ganhei o Sindec, né? E tirei todas as palavras. Foi um desafio, eu achava que ia ser fácil, por eu ser um desenhista, né? E na verdade não foi, eu tive que criar um fio condutor, né? E criar também coisas que a história em quadrinho tem, por exemplo o zoom, né? De aproximar e afastar. Isso facilitou bastante a narrativa, né? E o que eu mais gosto de um livro de imagem é que cada um vai dar uma interpretação diferente para a história que eu inventei, né? E conta um pouquinho mais sobre os livros de caixa de fósforo. Os mini-livros, né, que a gente deu o nome de livros pequeninos, eles são assim, em forma de sanfona, né? E achei melhor também fazer só com imagens. Começou assim, eu sempre tive a vontade de fazer algo com caixas de fósforo, sempre. Só que eu não sabia o que. Aí lá em Canelinha, onde eu estou morando, eu comecei a pensar, por que não um livro, né? E várias histórias que eu ainda não pude publicar através de editais ou por falta de verba, eu posso publicar dessa forma. Claro que cada um que comprar vai ser única aquela peça, né? Porque ele é pintado, Né? é todo pintado, tem tinta, tem lápis de cor, aquarela. Então ele leva um tempo para ser criado e feito, né? E de alguma forma eu vou espalhando a minha literatura, né? Conta um pouquinho sobre como surgiu o Tatuí e mostrando também o livro e as outras histórias que você fez sobre ele. Ele tem duas partes, o livro, né? É a história em quadrinho, é o meu primeiro livro de história em quadrinho, né? Porque antes eu fazia só fanzines.
E ele reuniu a parte colorida, é a lenda, como surgiu o Tatuí, né? E a parte final já é toda preta e branca mesmo, que são tiras que foram publicadas no jornal A Notícia, né? Durante 4 anos. Então aqui é uma reunião de tudo que saiu do Tatuí. O Tatuí nasceu em 2001. Eu vi uma atriz chamada Vera Seco. Ela fazia um personagem que era um picolezeiro, um menino de rua. Aí eu olhei para aquele personagem e inventei o Tatuí. Mudei as roupas, fiz uma nova versão assim, e mostrei para ela. Aí a gente seguiu fazendo um espetáculo dele durante alguns anos, até que em 2012 a gente conseguiu publicar o livro, né? Então o Tatuí tem já uns 18 anos de criação. Tive parcerias, o livro é uma parceria com a Luciane Nascimento, que é uma escritora aqui de Joinville. Eu já tinha os personagens, as imagens, e algumas dicas eu dei para ela. Daí ela desenvolveu todo o roteiro e a gente começou uma parceria, né? Fez o contrário, né? Normalmente o escritor procura o ilustrador para ilustrar, nesse caso você procura alguém para escrever. E eu vejo assim que na arte, pelo menos para mim, as parcerias são fundamentais, né? Talvez o Cidade da Chuva é que eu não tenha tanta parceria, né? Mas as parcerias fazem a gente ir para frente, né? Inclusive o Tatuí agora, como eu mudei para Canelinha, até acho legal falar porque eu ainda me considero de Joinville, né? Vários trabalhos a gente vem lançar aqui, o Grupo Pequeninos, né? Espetáculos. E lá em Canelinha eu continuei com o Tatuí, né? Só que agora eu fiz um estilo fanzine, né? De tiras que eu publiquei lá. Estou publicando um jornal que chama Correio Catarinense. E essas todas aqui são tiras novas, onde eu desenvolvo o roteiro. Então agora eu estou assumindo tanto as palavras quanto os desenhos, né? E sai lá toda semana uma tira nova do Tatuí. E com isso, mais tarde, eu pretendo publicar um livro das tirinhas novas, né? E uma coisa bacana falar que o Tatuí, ele percorre agora, como antigamente ele morava aqui também comigo, né? Ele aparecia na Rua das Palmeiras, então agora ele está aparecendo lá pelo Vale do Rio Tijucas, que é a cidade de Tijucas, Canelinha, São João, Nova Trento. Então ele vai percorrendo esses cenários agora, vendendo o picolé dele lá. Quer nos falar um pouquinho sobre o Grupo Pequeninos também? Sim, o Grupo Pequeninos já tem 7 anos, né? Pequeninos Grupo de Arte. O site é bem fácil, é pequeninos, com U, né? .com. É uma parceria com o Alex Nascimento, que é um artista de teatro, né? Tem várias pesquisas de cultura popular, de teatro de bonecos, teatro de miniatura também. O Teatro Lambi Lambi, não sei se você conhece. E a gente, eu sinto assim, que eu já tinha um trabalho aqui de mais de 10 anos, só que quando a Pequeninos chegou, se tornou mais profissional. Por quê? Porque daí a gente começa, além de criar, a pesquisar mesmo, né? Então, essa coisa de pesquisar a cultura popular, pesquisar a linguagem do teatro. O Alex também me ajuda mesmo na arte visual, assim, de olhar se tá legal. Isso aqui eu acho que não tá bom. Aí eu volto a desenhar. O Alex Nascimento veio acrescentar, né? Então agora a gente está com vários espetáculos, né? Tanto de contação de história, que já era minha pesquisa, a gente está renovando isso, porque a arte de contar história, ela também cria imagens, né? Então cada vez que você conta uma história, o público também está criando a sua imagem. Então essa pesquisa está forte na Pequeninos, o teatro de bonecos, e também essa coisa das artes visuais, a gente não abre mão, né? Boa parte do nosso público é alguém que está iniciando na arte, né? Que às vezes começou a escrever agora, começou a desenhar, tem dúvida se dá para viver disso, como viver profissionalmente, né, da arte. Você tem alguma dica para dar para essas pessoas? Então, eu vivo já há uns mais de 20 anos só de arte, né? Claro que nem sempre foi fácil, né? Talvez quando eu era só desenhista, era mais difícil. Aí depois eu fui abrindo o leque. Antigamente eu pensava que, eu sou um artista, né? A palavra artista, daí eu era artista só do desenho. Então eu não ia fazer mais nada, só desenhar, só pintar. Aí eu percebi que o artista, ele pode ser o que ele quiser, né? Ele pode escrever,
ele pode contar a história, ir para o teatro. E talvez para mim é mais fácil viver de arte porque eu tenho esses leques, assim. Então, quando eu não tenho ilustração para algum autor, eu tenho o teatro, né? E a dica que eu dou é a persistência, né? Eu persisti, insisto ainda até hoje, né? E sempre está criando coisas novas, né? E aparecendo também, né? Para o público, mostrando para o público. Porque eu acho que tem alguns, principalmente quando você está começando, você não quer mostrar. Ah, ainda não está bom, eu vou deixar o meu desenho na gaveta. Ah, minha história ainda não está completa, não vou contar. Eu sempre fui assim, eu criava e já contava. Até o primeiro livro que eu te falei, do Contos e Encantos, com a Ana Paula, eu fiquei alguns anos só contando em livrarias aqui em Joinville, em shoppings, antes de publicar. Aí depois que eu publiquei. E os índios têm isso, né? Eles contam, e alguém vai lá e relata, vai coletar a história e vai publicar. Senão fica um bom tempo na oralidade. Quem quiser entrar em contato contigo, então? Pode procurar o site, né, da Pequeninos, que é pequeninos.com, ou no Facebook, que todo mundo acompanha, tem a minha página pessoal, né, o meu perfil, Humberto Soares. Tem a página da Pequeninos, Grupo de Arte. Tem página do livro Cidade da Chuva, que pode procurar também. Essa foi a nossa entrevista com Humberto Soares. Os links para a página no Facebook e para o site estarão na descrição do vídeo. Os livros dele também estão disponíveis na nossa loja online. Siga nas nossas redes sociais, clique no gostei, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal. Até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigado, Humberto.